Fala, meu querido, chegamos com mais uma questão da prova da EFON 2017. Questão essa que fala sobre trocas de calor, né? A gente tem uma mistura entre um estado no estado sólido, uma substância no estado sólido e uma substância no estado líquido. E a partir disso, a gente vai tentar chegar em qual que é a temperatura final depois que esses dois corpos entram em contato. É uma questão um pouquinho mais complicada do que aquelas clássicas, né? Que é a mistura entre dois líquidos. Então, você que tem um pouquinho mais de dificuldade nessas situações, aprenda esse método que eu vou te ensinar, que ele é certeiro para você acertar qualquer tipo de exercício que fala sobre isso. Então, bora lá? Então, se você não está inscrito aqui, se inscreve no canal, nos ajude também a tentar aprender um pouquinho mais de física, um monte de gente está estudando. Então, em um dia muito quente, em que a temperatura ambiente era de 30 graus Celsius, o seu Aldemir pegou um copo de volume de 194 centímetros cúbicos. Aqui é uma informação que o aluno que vai prestar aí a provas militares, mesmo que se ele não der, o aluno precisa saber que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Ou seja, nesse caso, se eu tenho 194 gramas, a massa dele vai ser 194 centímetros cúbicos de volume, essa é a massa dele, tá bom? Então, a temperatura ambiente, que é 30 graus Celsius, e eu vou misturar com ele 2 cubos de gelo de 15 gramas. Então, perceba, são 2 cubos em que cada um tem 15 gramas. O gelo estava a -4 e ele fundiu-se por completo. Beleza. Aí o que ele quer saber? Sabendo que o calor específico e a densidade da água é o mesmo, né? Que o suco e a água têm o mesmo calor específico e densidade, ele quer saber qual que é essa temperatura final do corpo. Então, no caso, quando a gente não sabe qual que é a temperatura final de um dois corpos, um no estado sólido e outro no estado líquido, o padrão de resolução que a gente faz é construir um gráfico. Então, vem comigo que para você entender o que tem que fazer nesses casos. Então, a gente começa sempre por um dos dois. Primeiro, vamos fazer o gráfico certinho, né? Aqui a gente coloca a temperatura na ordenada e aqui a quantidade de calor. Primeiro, vamos descobrir a quantidade de calor necessária para que o meu suco saia de 30 graus Celsius, ó, eu saia de 30 graus Celsius e chega até zero. Então eu vou ter que chegar numa temperatura zero, então eu vou ter um gasto calórico para fazer isso. Eu vou ter que receber perder uma quantidade de calor para sair de 30 e chegar a zero. Vamos descobrir quanto que é necessário nesse caso. Ó. Então, vou chamar de Q do suco, vai ser M vezes C vezes a variação de temperatura. Então, nesse suco, eu tenho uma massa de 194, um calor específico de 1 e aqui 0 menos 30. Né? Essa quantidade, então, de calor necessária para o suco sair de 30 e chegar até 0 graus Celsius, isso dá 5.820 calorias. No caso, aí ele tem que perder essa quantidade de calor para sair de 30 e chegar a zero. Tá bom. Então vamos marcar essa informação aqui, ó, 5.820. Só que o que eu vou ter que fazer também? Eu vou ter que analisar o gelo. Então eu vou chamar de QG aqui. O gelo, ele começa do menos 4 aqui. E aí ele vai ter que receber calor para chegar até zero. Ele estava -4 para chegar até zero. Ele vai ter que fazer um que macete também, ó, que macete aqui. Nesse caso, a gente vai ter uma massa de 30 gramas, tá? São dois pedacinhos de gelo de 15, vezes o calor específico, que é meio, e a variação de temperatura de -4 para zero dá 4 aqui. Ou seja, esse valor, a quantidade de calor, são 60 calorias. Então, para ele chegar aqui, eu coloco 60, eu colocar aqui 60 calorias. Agora, para que o gelo derreta por inteiro, ele tem que usar uma quantidade de calor do que molha aqui. Então a gente faz que a massa 30, que são os 2 cubinhos de gelo, vezes o calor latente, que dá 80. Isso daqui dá 2.400 calorias. Ou seja, para que ele chegue e tenha a sua fusão completada, eu tenho que fornecer para ele 2.460, que aqui são os 2.400 mais os 60 que a gente tinha para sair de -4 e chegar a zero. Aqui que aconteceu? Aí a gente viu que quando nós chegamos aqui, nós temos que continuar
fornecendo calor para que essas duas retas se encontrem. Está vendo que tem uma incoerência entre esse ponto e esse ponto. A nossa referência é a temperatura zero. E quando ele estava na temperatura zero, eles não se encontraram. Então, o que eu tenho que fazer? Então, eu tenho que continuar fornecendo calor para o gelo, que quem faz esse papel é o suco, e até a hora em que eles vão chegar numa temperatura de equilíbrio. E essa temperatura de equilíbrio vai ser nesse ponto aqui, ó. Esse vai ser o ponto que a gente vai chamar de θF aqui. E aí, você está vendo que essa segunda parte a gente até desconsidera, a gente nem vai mais usar ela. Essa daqui vai ser a minha temperatura final. Então, eu sei que o gelo aumenta a sua temperatura, né, de -4 até uma temperatura no estado líquido, abaixo de 30, e o meu suco abaixa a sua temperatura até a temperatura final dele, antes de chegar no zero. E aí agora é só correr para braço e fazer o que a gente está acostumado, que é o calor do suco mais o calor do gelo. Tudo isso tem que dar igual a zero. Então vamos começar pelo do suco. Ó. O do suco, ele vai fazer, então, a gente tem a massa do suco, vezes o calor específico do suco, vezes a variação de temperatura do suco. Tá bom. Aí mais, vamos pensar no gelo agora. Ó. A massa do gelo, vezes o calor específico do gelo e a variação de temperatura do gelo. Então a gente já fizemos esse traço aqui. Depois esse gelo ele derrete, calor latente, mais que é do gelo, né? A massa do gelo, vezes o calor específico da água, vezes a variação de temperatura aqui na água. Muito bem. Tudo isso é igual a zero. Boa. Então agora a gente vai começar a colocar valores, né? Então veja, a massa do suco são 194 gramas. O calor específico da água, né, do suco aí vale 1, e a temperatura final do suco eu não sei, mas eu sei que a inicial aqui dele, ela vale 30 graus Celsius. Pronto. Mas vamos fazer do gelo agora. Então a massa de gelo a gente sabe que é 30 gramas. O calor específico do gelo vale meio. E a variação de temperatura é a 0 menos -4. Boa. Aí eu tenho ainda a massa de gelo aqui que vale 30, vezes o calor latente que vale 80. E ainda por último, eu vou pegar a massa de gelo, que continua sendo 30, vezes o calor específico da água, que vale 1, e a temperatura final da água, que eu não sei, menos a inicial, que é zero. E tudo isso tem que dar zero, que é a soma. Muito bem. Aqui eu vou ter algumas facilidades dessas contas que a gente já fez inicialmente. Então, qual vai ser essa? Ó, então, a gente primeiro, 194, vou puxar um pouquinho para cá, ó, 194 faz a distributiva 194 θF e menos 194 vezes menos 30, a gente já descobriu que vale menos 5.820, tá? Aí mais 30 vezes meio vezes 4, a gente já descobriu que vale 60, beleza? Mais 30 vezes 80, a gente já descobriu que vale 2.400, que são esses dois valores que a gente encontrou aqui, mais 30 θF. E tudo isso é igual a zero. Pronto, ó. Então 30 vezes 1, aí a gente faz a distributiva, dá vezes zero aqui. E aí o que que a gente vai fazer? Vai juntar o que é θF de um lado e passar para o outro lado os números. Então vai ficar desse lado aqui 224 θF. Isso é igual, aí eu passando para lá 5.820 menos, né, que aqui ambos são positivos, menos 2.460. Isso daqui me gera que 224 θF é igual a, deixa eu pegar minha colinha aqui, é 3.360. E se você dividir isso, a temperatura que eu vou ser 3.360 dividido por 224, isso vai dar 15 graus Celsius certinho para você. E aí a gente chega na solução desse exercício. Chegamos lá na alternativa D aqui, para
para você. Então veja, é todo um processo, né? Então é um que macete um pouquinho mais longo, né? Porque a gente não sabe qual a temperatura de equilíbrio, mas que eu acho que se você pegar essa manha da montagem no gráfico, você vai sem problemas acertar essas questões. Beleza? Então mais uma questão aí da iPhone. Se esse vídeo ajudou, deixe seu like aqui e também se inscreve no canal para a gente cada vez mais chegar a tantos. Valeu, até a próxima, mais uma questão da iPhone 2017.